Oi, pessoal. Eu quis fazer uma sobremesa aqui e como ela é diferente, eu quis passar para vocês, né? Porque às vezes a gente quer comer um docinho, alguma coisa e não sabe o que fazer mais no final de semana. É sempre as mesmas sobremesas. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ao invés de eu fazer torta de morango com aquela massa mais trabalhosa, eu vou fazer uma torta de morango na travessa. Só que eu vou usar a bolacha maisena. Você pode usar as amanteigadas também, se você quiser. Essa daqui é a que eu gosto, tá? Eu vou usar ela. O que eu vou fazer? Vou triturar para dar consistência dela ficar mais firminha para montar na travessa. Eu vou molhar ela com um pouco de margarina, menos de 100 gramas de margarina. E como são 3 pacotinhos que eu vou usar, porque eu vou fazer uma quantidade grande para minha família, eu vou dar consistência nela com um pouquinho de creme de leite. Eu vou colocando, pessoal, até dar consistência e depois você montar na forma e ela ficar firmezinha, tá bom? Não tem uma quantidade. Vou levar tudo para a panela. Aqui, ó, vou colocar o leite condensado. E nesse creme aqui primeiro, pessoal, você vai deixar um creme mais consistente. Ele não vai ficar um creme mole. Por quê? Porque depois vai acrescentar o creme de leite, o chocolate branco, ele vai dar uma cremosidade maior. Então, eu não quero ele molinho, eu quero ele mais firmes, tá bom? Aqui eu vou derreter esse pouquinho de a maisena com um pouquinho de leite para depois colocar aqui, pessoal. Aqui também eu já vou colocar a gema. A gema dá um sabor muito bom, pessoal. Eu acho que assim, até no beijinho, quando você vai fazer, quando você coloca a gema, o sabor já é outro. Então, ela dá um sabor muito bom, além da corzinha que fica o creminho bem amareladinho. Bem misturadinho. Coloco umas gotinhas de essência de baunilha. A baunilha é a gosto, tá, pessoal? De essência de baunilha. Vou misturando tudo antes de levar ao fogo, tá? Aqui eu misturo um pouquinho da maisena com o leite para misturar ali, só para não ficar empelotado, pessoal. Então eu uso um fouetzinho, só misturo bem e depois eu acrescento na panela. Aqui, ó, a maisena, que eu coloquei 3 colheres bem cheias de maisena, tá? Se você for fazer com 1 litro, acrescenta um pouco mais, porque o creme ele tem que ficar consistente, ele não pode ficar um creme mole, tá bom? Agora eu acrescento o restante do leite, o chocolate branco e o creme de leite, eu vou colocar depois, tá bom? Tá vendo? O creme fica mais amareladinho. Vou misturar aqui. Vou levar ao fogo e só depois, como eu falei, que eu vou acrescentar. Depois que você apaga o fogo, eu acrescento o chocolate branco e acrescento o creme de leite, tá bom? Bom, pessoal, eu levei ao fogo, ó, deixei cozinhar bem. Tá vendo? A consistência dele é bem firme, ó. Por quê? É como eu falei pra vocês, depois que eu tiro do fogo, eu acrescento chocolate branco, porque só com a quentura daqui, pessoal, já derrete o chocolate branco, né? Aqui eu vou mexendo até ele ficar bem derretido. Ó, vou mexendo para não ficar muito doce, porque já tem o leite condensado. Eu acrescento 2 caixinhas de creme de leite. Aqui eu vou colocando aos poucos, mexendo, tá? Para não derramar tudo de uma vez. E ele depois vai ficar bem cremoso, porque não tem necessidade de... Se deixasse ele mole, pessoal, um creme mais mole, ele ia ficar quase líquido. A hora de acrescentar o creme de leite.
Esse é um creme, pessoal, do jeito que eu gosto, tá bom? Se quem não tiver condições também, pode fazer o creme de confeiteiro, né? Que é só o leite condensado, o leite, a maisena. Eu tô fazendo assim porque eu gosto, tá? Como é pra minha família, tô fazendo um creme que a gente gosta muito. É um creme que eu acrescento as coisas da maneira que eu gosto, pessoal. As receitas, eu modifico muito. Receita que tem muita gordura, eu tiro a gordura. Receita que é muito doce, eu tiro o açúcar, como tipo aqui. Já vai o leite condensado e o chocolate branco, que dá um sabor muito bom. Então, se eu não coloco creme de leite, ia ficar um creme muito doce, entendeu? Ia ficar muito doce, um creme enjoativo. E eu não quero um creme enjoativo. Eu quero um creme gostoso, que você possa comer um pedaço para satisfazer, sem ficar enjoativo. Então, eu acrescento o creme de leite, porque o creme de leite ameniza o doce, tanto do chocolate branco, como do leite condensado, tá bom? Ó, tá vendo como ele já tá ficando, ó, a consistência dele. E quando ele esfria, ele vai ficar mais consistente. Então, aqui, ó, 2 caixinhas de creme de leite é o suficiente para deixar ele com a consistência cremosa. Fica muito saboroso esse creme. Quando acrescenta o morango, aí já viu, né? Vai ficar mais saboroso ainda. Ó, dando consistência, tá vendo, ó? Mesmo com as 2 caixinhas de creme de leite, vai ter que ir mexendo mais devagar, senão vai espirrando tudo pra fora. Ó, o chocolate branco derreteu todinho. Não tem nenhum pedacinho aqui, ó. Todo derretido. E o sabor desse creme, pessoal, é muito gostoso. Compensa você fazer, vem uma visita pro final de semana, depois do almoço. Nossa, fica uma delícia. Aqui eu tô fazendo pra minha família, pra eles comerem na semana mesmo, tá? Então agora eu vou deixar aqui esfriando esse creme. Vou colocar um plástico filme aqui por cima, pra não virar aquela nata. Não deixa assim, sem nata no tempo, porque sem plástico por cima, porque vai virar uma nata grossa, você acaba perdendo um pouco do creme. Então eu vou colocar um plástico aqui, deixar aqui esfriando. Vou fazer a gelatina agora e vou mostrar pra vocês. E depois, por último, eu faço a bolachinha, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou fazer a gelatina. É normal, pessoal, tá? Só que o que eu fiz aqui, em vez de eu colocar uma caixinha de gelatina, eu coloquei 2 caixinhas e 500 ml de água, que são 250 fervendo e 250 fria. Aqui eu vou deixar derreter bem, pessoal. Mexer até eu ver que tá bem derretida, para depois acrescentar mais 250 ml de água fria, tá? Porque aí ela fica com uma consistência não muito mole, porque às vezes a gelatina ela fica, né? Quando você faz uma só, ela não fica tão consistente. Aí para ficar com a consistência melhor, eu fiz 2 caixinhas com a mesma medida de água de uma caixinha só. Eu coloquei um pouco de água na geladeira para ela ficar bem friazinha, ela não está gelada. Por quê? Porque eu vou deixar essa daqui reservada até eu bater as bolachas e deixar ela um pouco mais fria para depois colocar por cima do creme, tá bom? Ó, aqui eu vou colocar água. Porque essa quantidade que eu quero, pessoal, não quero muita gelatina não, tá? Então, por isso que eu fiz 2 caixinhas com a receita só. Aqui eu vou deixar reservado, deixar esfriando mais. E agora vou bater as bolachas no processador. Eu vou colocar no processador, pessoal, mas você, se não tiver processador, pode ir batendo aos poucos no liquidificador, tá? Eu vou batendo, dando uma chacoalhadinha, que ela bate do mesmo jeito. Só que como eu tenho um processador, ele é mais rápido, então eu vou fazer no processador, tá bom? Bom, pessoal, ó, eu quebrei um pouco as bolachas, coloquei aqui no processador. Eu vou dar uma batida, vou ver, coloquei 2 pacotes aqui. Eu vou ver se eu quero os 3 pacotes, porque eu quero uma massa mais grossinha. Eu não quero aquela massinha fininha, eu quero sentir o saborzinho da bolacha também. Então, eu vou bater esses 2, tá?
E depois eu já vou acrescentar aqui dentro do processador, eu só vou colocar 3 colheres de manteiga e depois dar a consistência pingando o creme de leite, como eu falei pra vocês que eu não quero muita gordura, tá bom? Então aqui eu vou... de creme de leite aqui, eu vou bater, ou creme de leite não, de manteiga ou margarina, aí é da sua preferência. Eu vou bater, vou ver a consistência, depois eu vou acrescentando creme de leite aos pouquinhos. Só com a manteiga, ela fica bem esfarelada, tá vendo? Não dá pra montar ali e ter uma consistência pra fazer uma montagem. Agora eu vou pingar. Aqui, eu vou pingar por aqui, ó. E vou vendo, eu vou pingar o creme de leite e vou vendo se vai ficar bom, tá bom? Aí aqui eu vou batendo e vou vendo a consistência. Aí você vai vendo se ela vai ficar uma macia, que você pega e faz uma bolinha. Se conseguir fazer, aí já tá no ponto certo, tá bom? Bom, pessoal, ó, a massinha da bolacha, você vai colocando creme de leite, você faz assim, ó. Ela vira um bolinho, tá vendo? Porque na hora que você vai montar... aí ela fica consistente, tá vendo, ó? Ela dá uma consistência, dá pra você montar como tipo, se você for jogar o creme, quando você joga o outro creme aqui, ela não vai se misturar no creme. Se você deixar muito esfarelada, quando você joga o creme, pode fazer buraco na hora que você tá colocando no local onde tá colocando o creme, pode fazer, dar aquela misturada, sabe, no creme e na farinhazinha da bolacha. Eu ia tentar fazer nesse de vidro aqui, pessoal. Eu tô com medo da quantidade de creme e da gelatina depois não dá. Então, eu acho que eu vou montar nessa daqui, que é de plástico transparente. E vou montar aqui, pra não correr o risco de ficar... na hora de colocar a gelatina derramar aqui, que eu tô achando ele muito pequeno. E eu não tenho outro maior, tá? Bom, pessoal, ó, meus morangos estão todos lavadinhos. Coloquei um papel toalha embaixo para absorver a água, para depois não ficar alguma água vindo no creme aqui. Agora eu vou pegar o meu creme, eu acho que vou fazer aqui mesmo, pessoal, que eu tô com medo de não dar naquela minha travessa de vidro. Ó, tá vendo, ó, como dá uma consistência boa? Na hora de você tirar também, ele vai sair o pedacinho inteiro. E a gente pensa que o creme de leite, ó, pus pouca margarina, coloquei só 3 colheres de margarina. E mesmo com creme de leite, ó, você vê na mão que tem a gordura ainda, né? Porque o creme de leite é bem gorduroso. Mas eu acho, como é mais saboroso, então eu preferi colocar mais creme de leite do que margarina. Aqui eu coloquei 3 pacotes daqueles de bolacha. O pacote, eu compro um pacote grande, pessoal, que dentro vem 3 pacotinhos. Então eu usei os 3 pacotinhos que veio dentro, tá bom? Aqui eu vou colocar o creme. Meu creme tá morninho. Vou colocar de uma vez só, porque não tem o perigo aí de misturar com o biscoito que tá embaixo. Por quê? Porque ele já tá bem consistente e não vai misturar. Ó, vou colocar aqui. Naquele de vidro realmente não ia dar, porque tem bastante creme. Então ia ser impossível colocar o creme naquele de vidro e ainda caber os morangos e a gelatina, né? Então foi melhor eu colocar aqui mesmo. Aqui, pessoal, você espalha, ó, bem espalhadinho, para deixar bem retinho. Esse creme tá muito gostoso, pessoal. Muito gostoso. Se vocês fizer menos, coloca numa travessa de vidro, que vai ficar mais bonita. Mas como eu não tenho travessa de vidro grande, e aquela realmente não ia caber, se eu tivesse colocado ali, não ia caber os morangos e nem a gelatina depois quando eu fosse colocar. Eu vou arrumar agora os morangos aqui. Vou tirando isso aqui, pessoal, eu corto. E corto no meio. Aí eu corto no meio, tá? Corto no meio assim. Vou arrumando todos, cortando todos os morangos. Vou colocar esses maiores na ponta. É só cortar o meio, pessoal. Não tem segredo não, tá? Tiro aquele negocinho, vou cortando ao meio. Vou colocar esses aqui no cantinho.
os cantinhos e vou arrumando tudo. Já mostro pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, ó, no cantinho eu coloquei, você vai limpando os lados pra depois não ficar tudo labricado. Eu coloquei os maiores, tá? Agora eu vou pegando todos os outros, os maiores, os menores, e vou dando uma arrumada também, tá, pessoal? Aí aqui, pra não ficar locais assim muito abertos, eu vou colocando o contrário, ó. Tá vendo? Pra pontinha entrar aqui, pra não ficar espaço, porque se eu colocar assim, vai ficar o espaço aberto. Então, o que eu vou fazendo? Vou ajeitando ao contrário, pra ficar bem cheio de morango mesmo, pessoal. Então, você vai fazendo assim, ó. Nos locais onde não couber um grande, você põe um pequeno. E vai preenchendo todos os espacinhos assim, tá bom? Já mostro pra vocês direitinho como que vai ficar. Bom, pessoal, ó, coloquei, procurei encher todos os espacinhos com os pequenininhos, né? E os maiores em volta. Aqui agora, pessoal, eu coloco a gelatina que foi dissolvida, né? Lembrando que eu dissolvi 2 pacotinhos de gelatina em 500 ml de água para ela ter uma consistência melhor. Aí eu vou colocar aqui por cima, ó. Já molinha assim mesmo, você coloca por cima. Vou colocar até cobrir o morango, não precisa colocar tudo não, tá, pessoal? Se quiser colocar tudo, pode. Mas eu deixo um pouquinho aqui, depois que endurecer, como mais tarde. Ó. Cobrir os morangos já tá ótimo, tá vendo? Aqui leva pra geladeira até gelar, pessoal, tá? Quando gela tudo, vai ficar assim perfeito, ó. Eu acho que vai caber tudo, ó. Porque tem uns morangos grandes, então acho que cabe tudo aqui, gelatina. Vou deixar nem um pouquinho de fora. Tá vendo, pessoal? Aí eu vou deixar aqui, agora eu levo pra geladeira, deixo gelar. Depois de geladinho, aí você come à vontade. Você vai ver que delícia que é, pessoal, tá? Depois que tiver geladinho, pegar uma consistência, aí eu tiro um pedaço e mostro pra vocês, tá bom? Mas é bom pegar ela bem gelado mesmo, tá, pessoal? Bom, pessoal, ó, eu deixei de um dia pro outro na geladeira, tá? Porque como tava tarde ontem, ele tava morno na hora que eu fiz. Deixei de um dia pro outro. Agora já pegou consistência, tá? Eu vou tirar um pedacinho pra vocês verem como que fica, tá bom? Vou cortar aqui, ó. Tá bem consistente. A massinha de bolacha tá bem consistente lá embaixo. A gelatina tá bem consistente. Vou tentar tirar um pedaço bonitinho aqui pra vocês. É que eu não tô com a colher tão boa assim também. Então fica mais difícil. Vou tentar tirar com essa colher aqui mesmo. Ó. Fica bem bonito, ó. Tá vendo? Aqui ficou, consegui tirar a bolachinha. Molhando com creme de leite, pessoal, molhando com creme de leite, a parte da bolacha, ela fica bem, dá uma liga melhor do que com a manteiga. Tá? O que eu percebi foi isso, dá uma consistência melhor. Na hora de cortar também, ela fica inteirinha, não esfarela. Com a manteiga, geralmente, dá uma esfarelada, a não ser que você coloque muita manteiga. Por isso que eu que não gosto de muita gordura, resolvi molhar um pouco mais com creme de leite. Pus um pouquinho de margarina, só que eu coloquei mais creme de leite para dar a consistência, para dar o ponto na bolacha triturada, tá bom? Como fica, ó, tá vendo? A gelatina tá com a consistência boa. Ela até congelou um pouquinho aqui peguei o morango. Tá vendo, ó? Fica bem consistente e fica uma delícia. Esse creme branco aqui que eu fiz, pessoal, tá muito gostoso. E agora que passou de um dia pro outro, passa o sabor do morango pro creme, fica mais saboroso ainda, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal para mais receitinhas como essa, tá bom? Que você pode modificar uma receita tradicional e fazer até numa receita que fica até mais gostosa, tá bom? Espero que curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Beijo, até a próxima!